A paz do Senhor. Gostaria de estar deixando uma palavra abençoada neste dia, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: trago à memória o que pode me dar esperança. Em outras versões está assim: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias, mais conhecido como profeta chorão, ele escreveu o livro de Lamentações logo após a queda de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus haviam sido mortos, torturados, levados como escravos. O livro de Lamentações é um livro escrito de uma forma de canções tristes, com a intenção de que a mesma fosse recitada pela congregação de Israel em todas as suas reuniões e cultos. E isso é feito até os dias de hoje. Só que, olhando para o livro de Lamentações, nós vemos aqui um homem que profetizou por cerca de 40 anos que o juízo de Deus viria sobre aquela terra. E ninguém deu ouvidos o que Jeremias pregava, levando arrependimento a esse povo. E o juízo de Deus veio sobre a terra, sobre aquela terra. E foram torturados e foram escravizados. O primeiro e o segundo templo foram destruídos. E Jeremias, logo no início desse capítulo, ele usa de uma frase que ele diz assim: ele diz que é o homem que viu a aflição do Senhor. E ele viu a aflição do Senhor. Ele profetizou e ele viveu aquilo que ele profetizou. Jeremias andava pelas ruas cheios de ruínas, com pessoas mortas, com tudo destruído, outros sendo levados prisioneiros. E o Senhor colocou no meu coração que, de certa forma, assim como este homem, Jeremias, estava vivendo o caos, muitos hoje vivem no meio do caos. E o que você faria se o caos chegasse e batesse na sua porta? O caos, quando o médico diz que a doença é terminal. Quando o chefe chega e diz: estamos fazendo uns cortes e vamos ter que demitir você. O que você faz quando um relacionamento de anos chega ao fim? O que você faz quando o filho, o marido se envolve com coisas erradas? O que você faz quando chega uma pandemia e ninguém está preparado e as pessoas são infectadas, morrem, e você tem que viver em meio à escassez, ao pouco, em meio às perdas, e tem que continuar? O que você faz quando tudo que você tinha projetado, programado, simplesmente chega ao fim? Não dá mais para concluir, concretizar, realizar, sonhar. O que você faz? Talvez parecem perguntas loucas, difíceis, mas talvez era exatamente esse tipo de pergunta que o profeta Jeremias fazia quando ele andava no meio de todo aquele caos, de tudo aquilo. Mas Jeremias, naquele momento, ele só alimentava as suas aflições. Os seus olhos estavam voltados para a terra, para aquela destruição, para tudo que tinha ali. E quando ficamos olhando para a destruição, para os problemas, para a doença, para a perda, para a televisão, para os telejornais, nós ficamos angustiados, amargurados, ficamos até fracos na fé. Muitos ficam oprimidos e às vezes até deprimidos, não acreditando em muitas coisas,
Mas Jeremias, ele vem nos ensinar com esses versículos que eu li, que mesmo que muitos estão vivendo no meio do caos, da opressão, que é tudo que o inimigo quer, mas na verdade o inimigo quer tirar o nosso foco de Deus, mas nós precisamos olhar para tudo de uma forma diferente. E o primeiro ponto é entrega a Deus todas as suas frustrações. Depois vocês tiverem a oportunidade de ler do versículo 1 ao versículo 10 de Lamentações 3, Jeremias ele abre o seu coração de uma forma honesta para Deus, sem fingir que ele era o homem que ele não era. Ele abre, ele rasga o coração de uma forma até ele de chegar para Deus e falar: eu estou frustrado, eu estou vivendo uma frustração, eu estou me sentindo abandonado. Vivemos as mesmas frustrações, as mesmas desilusões, mas somos às vezes uma grande mentira, querendo viver com um sorriso no rosto, fingindo para homens, enquanto Deus olha que estamos vivendo no caos. Entrega suas frustrações para Deus e confia nele. O segundo ponto é mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Jeremias vivia focado no que ele estava vendo, mas em determinado momento ele viu que Deus estava com ele, que ele simplesmente estava vivendo o que ele profetizou, que aquele povo procurou tudo que ele estava vivendo. Precisamos entender que a nossa vitória e a nossa derrota começa dentro da nossa mente. Se a nossa mente for contaminada pela derrota, viveremos derrota. Mas quando a nossa mente é contagiada totalmente por coisas ruins, não tem como vivermos coisas boas. Agora, quando a nossa mente fica liberta, buscando o que é bom, o que é vitorioso, uma saída, vendo que Deus é soberano, todo-poderoso e Ele pode mudar qualquer situação, e esse precisa ser o nosso foco. Enquanto estivermos lembrando somente de desilusões e de aflições, viveremos em desilusões e aflições. Mude o foco da sua dor para o amor de Deus. Jeremias entendeu isso e mudou seu foco e a sua declaração. Ele tomou uma decisão: trazer à memória o que podia lhe dar esperança. O profeta começou a lembrar das muitas misericórdias do Senhor e como elas se renovam a cada manhã. Ele percebeu que isso acontecia porque, embora a situação fosse extremamente difícil, a história ainda não havia acabado. Deus não tinha colocado um ponto final. Então há motivos de ter esperança. Deus tem promessa para as nossas vidas. Deus é misericordioso, suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Deus é fiel, Ele é fiel. A fidelidade de Deus não é a fidelidade de um homem. Um homem consegue ser fiel até certo ponto, mas a fidelidade de Deus é sempre, a cada dia, a cada manhã, a cada minuto. Deus, Ele tem todo o poder para mudar as situações. Jeremias também, ele fala lá no versículo 24 que a minha porção é o Senhor. Essa expressão porção na Bíblia tem o sentido de parte, de pedaço de alguém. Ao dizer que o Senhor é a sua porção, Jeremias quer dizer que, claro, que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, não podem preencher a vida do seu ser humano. Só Deus, somente Deus consegue fazer isso. Só Ele pode ser a porção que supre toda a necessidade do homem. Há dentro do homem um vazio do tamanho de um Deus tão grande. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias do amor de Cristo, porque quando eu estou fraco,
então eu sou forte. Deus precisa ser a sua porção a cada dia, a cada manhã. Quando tudo tentar te oprimir, te levar para o buraco, te roubar a tua esperança, o Senhor precisa ser a sua porção. Porque Deus, Ele é a nossa esperança, e uma definição de esperança do dicionário Aurélio é confiança. Nossa confiança deve sempre estar em Deus. Nele devemos crer, nele devemos esperar. O salmista pensava assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor nosso Deus. Aonde está a sua esperança? Uma grande frase, né, que Jeremias fala com uma grande estratégia para os dias de hoje. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Você amanheceu, é sinal de que a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida por mais um dia. Glorifique a Deus por isso. Dobre os teus joelhos, chore na presença do Senhor, entregue as suas frustrações, mas levante com esperança. Levante decidido, levante sabendo que o Senhor está renovando. Creia num Deus Todo-Poderoso, creia que a misericórdia do Senhor te alcançou, entenda e se sinta renovado. Renova o Senhor a tua mente. Mesmo em meio à calamidade, Jeremias toma a decisão de se alimentar os seus pensamentos com esperança de que Deus pode fazer alguma coisa e reverter qualquer situação. Independente do que você está vivendo, creia, tenha esperança. O Senhor pode reverter isso. Tome posse da esperança, tome posse do renovo, tome posse que Deus é a tua porção. Traga hoje a memória tudo que pode te dar esperança. E tenha um dia abençoado, renovado, em nome de Jesus.